nossa ambientação, nossa companheira Cláudia Janaína vai ler uma página. Do livro Convivendo com Você, de César Braga Said, Viva o Agora. Tente viver o momento presente sem ficar remoendo ou evocando o que passou. Tente viver o agora sem tanta ansiedade e sem excessiva preocupação quanto ao futuro. Focalize o hoje e o que tem para fazer neste dia. Ouça a pessoa que lhe pede atenção e necessita de seus cuidados. Ouça o próprio coração, perceba sua pulsação, seu respirar, sinta seu corpo, registre suas necessidades de agora e não aquelas que acredita que um dia terá. Tente não pensar apenas nas contas para pagar nos filhos e parentes que o requisitam o tempo todo, no trabalho profissional ou religioso com suas exigências. Faça uma pausa neste turbilhão de coisas que não o deixam com tempo sequer para respirar. Dê um tempo para si e perceba-se. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer, Senhor Jesus, Mestre amigo, te agradecemos por mais esta manhã e que tenhamos possibilidade de estudar um pouco mais do teu Evangelho. Te pedimos, Mestre, que envolva todos nós, que a gente possa, Senhor, entender, interiorizar no coração a tua mensagem. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Para o nosso estudo de hoje, o capítulo é o Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, capítulo 5, com a nossa companheira Cláudia, trabalhadora aqui do céu. Bom dia, mais uma semana juntos. Quer dizer que estamos assim, bem animados para o estudo de hoje, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo traz um item aqui nesse capítulo 5, o item 21, que eu acho que acomete a todos nós, que se intitula Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Então vamos ver o primeiro parágrafo do que nos chama a atenção sobre esse item. Vamos lá. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Na terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos como se nos arrancasse o coração para que seja apunhalado fora do peito, não é assim? Esse é o nosso sentimento. O sorriso, as palavras, o que o ente querido que retorna ao plano espiritual nos fará muita falta. A sombra da saudade e da distância nos atormenta por um bom tempo, principalmente quando não temos o conhecimento sobre o pós-vida. Fica um pouco de penumbra quando a gente pensa assim: poxa, perdi esse ente querido, se foi tão jovem, por que não levar alguém mais velho, que já viveu, já cheio de dores, cheio de lamentações, ceifa do nosso convívio uma criança, um jovem, no auge da vitalidade? Mas quando a gente passa a ter o entendimento do Espiritismo, de que aqui na vida corpórea nós estamos de passagem por um tempo, qual será esse tempo? Não sabemos. O tempo é o que é definitivo
para que a nossa caminhada se prossiga. Conceda para a gente um pouco de refrigério de erros passados. Esse tempo pode ser curto ou mais longo. Se acreditarmos que só temos esta existência, a compreensão de uma despedida repentina, quando o ente querido desencarna, fica muito mais difícil. Veja se o Espiritismo não é consolador. Já sabemos que a vida não acaba nesta caminhada. Sabemos que a verdadeira morada é o plano espiritual. Sabemos também que nos reencontraremos. Então, essa perda não é uma perda, é só um até qualquer dia. O que nos fica é a saudade da gente conviver, da gente conversar. Mas quantas pessoas ficam meses sem se falar, meses sem ligar para o familiar, mas a gente sabe que ele está lá. Não é assim? A gente sabe que ele está lá. E quando bate a saudade, a gente não liga? A mesma coisa com nossos entes queridos que partem. Bateu a saudade? Faz uma prece. Conversa com ele. Orienta. Fale do seu amor, mas não se lamente porque ele foi. Não se revolte com Deus porque levou uma pessoa saudável e deixou uma doente. Saudável fisicamente, mas e a alma? E o espírito comprometido, que precisa regressar mais cedo? Aí eu costumo dizer assim, o que é mais cedo? O que são 20 anos para a eternidade? 5 anos para a eternidade? 90 anos para a eternidade? Aí ele continua, eu vou trazer para vocês uma historinha sobre morte, aqui do livro 30 Segundos. É um diálogozinho de Richard Simonetti, que ele fala sobre isso, sobre a morte. Aí os dois amigos estão conversando e começa assim: estou desesperado, perdi minha esposa. Que houve? Morreu. Então não a perdeu, ela partiu. Não consigo viver sem ela. Não é hora de lamentar carências. Pense nela. Não entendo. Precisa de você. Está enfrentando um desafio terrível, bem difícil. O que é isso? O desafio do retorno à vida espiritual. E por que é um desafio? Por que é difícil? Bens, afetos, fica tudo aqui. Como posso ajudar? Ore por ela e deixe de pensar que a perdeu. Esse é o nosso sentimento. Que paramos para pensar. São temporários os afastamentos, mas são afastamentos. Então nós temos que nos reconectar com amor, com a prece. Porque é difícil tanto para a gente nos separar, quanto para o ente que se foi. Para ele também é difícil. Mas imagina, nós nos vamos, deixamos aqui os entes queridos e partimos ao plano espiritual. Imagina como ficará a nossa consciência sabendo que os nossos irmãos, nossos parentes, aqueles afetos queridos estão sofrendo. Ficaremos no plano espiritual tranquilos? Então, para deixarmos quem também se vai tranquilo, temos que manter a tranquilidade. Temos que manter a fé em Deus, que tudo se completa. Tudo está no caminho que tem que estar. E dá para a gente perceber que nos apegamos de maneira tão intensa a nossos entes queridos e esquecemos que o outro lado
espiritual é a nossa verdadeira morada. A gente esquece isso, porque tá bom estar encarnado, eu não quero morrer agora. E ninguém deve estar aqui planejando isso. Mas já sabemos que temos um tempo de passada por aqui. Essa é uma certeza que já sabemos. É a única certeza. A gente tem que voltar. Aí a gente chora para vir e chora para voltar. Nós temos que entender isso, né? A gente tem que entender esse desapego para poder continuarmos no plano espiritual essa caminhada. Mas aí ele continua assim, o outro parágrafo. Ó. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do da terra, a terra da vida, para compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por meio de mero capricho a vos infligir de penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a razão de ser. Se percrustasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para o último plano. Os interesses não são nossos. A gente não pode esquecer que quando oramos a gente diz o quê? Que Deus seja feita a sua vontade. Aí quando Deus faz a vontade dele, a gente se revolta. Não, mas não era essa a vontade, aí não era bem isso que eu estava falando. E nós espíritas sabemos que estamos num planeta de expiações e provas. E quando chega a hora de viver a desencarnação dos entes amados, queremos ficar mal com Deus e conosco nos revoltamos. Ou nos consolarmos que nosso ente seguiu o fluxo da vida imortal dele. Somos seres imortais. O que morre é essa veste que fica, vamos dizer assim, mais velha, com alguns defeitinhos, que às vezes vem de fábrica, algumas doenças que já nos acompanham. Né? Somos uma máquina e nós vestimos esse corpo por um determinado tempo. Se esse ente querido estava adoentado, se nasceu com problemas de saúde e vem a desencarnar rapidamente, querer a permanência desse ser encarnado ao nosso lado não seria querer prolongar a sua prova, a sua expiação? Às vezes a gente se apega tanto que dificulta até a desencarnação desse ser. Está sofrendo no leito. E a gente fica ali agarrado, querendo que ele fique ali, mesmo que sofra. Mas está ali com a gente. A gente está querendo que ele fique preso a uma carne que já não serve mais para a caminhada dele naquele momento. Que pode ser liberto a qualquer tempo. E certamente é um momento de extremo testemunho a separação. Mas será que manter a pessoa amada ao nosso lado, mesmo ela padecendo de dores, seria certo? Aí vamos lembrar, seja feita a vontade do Pai. E Ele sabe a hora certa. Só para preencher um egoísmo escondido no nosso interior, a gente se apega a isso. Aí eu gosto de comparar a nossa encarnação como presos numa cela. Imagine que todos nós estamos numa cela gigantesca chamada Terra. Todo mundo preso, aguardando a nossa liberdade. Aí quando fala, aí Cláudia, chegou a sua hora, em vez de a gente se abraçar, todo mundo, caraca,
de que aquele irmão ganhou a liberdade. Não vai mais padecer aqui conosco. E um dia chegará a nossa liberdade. Ok? É difícil, tá? É todo o processo. É difícil. Não quero dizer que quando um ente se vai, a gente não deva chorar. A gente não deva se lamentar. Só que sem agressividade. Sem dizer que Deus não foi justo. Nós temos o nosso tempo certinho cronometrado. Muitas pessoas deixam para amanhã para fazer coisas edificantes, mas a gente não sabe quando será o amanhã. Às vezes o que a gente entende como fatalidade já estava prescrito. Já estava no nosso destino acontecer. E nós entendamos isso. Entendamos que essa fatalidade já estava no processo da nossa caminhada. Podemos chorar, podemos sentir falta, podemos ter saudade, mas não se revoltar com Deus. Aí ele continua aqui dizendo pra gente, ó, crede-me. Então a gente crê no que ele está dizendo, ó. A morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Um jovem desencarnar, às vezes é melhor, isso que está dizendo pra gente, do que ele ficar 40, 50 anos trazendo transtorno para uma família, para uma sociedade. Às vezes essa libertação é preferível que venha logo. É igual aquela pessoa que pega a encarnação dela e não faz nada de edificante. Veio com uma bíblia de problemas para resolver. E chega aqui e adquire outra dívida. Mais dívida e mais dívida. É melhor que ela vá. Porque ela só está comprometendo ainda mais todo o seu resgate. Aí ele continua aqui, ó. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretasse a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Aí de novo eu paro na terra. A vontade de Deus. Ele sabe que quanto mais a gente ficar, a gente promete um monte de coisa quando vai encarnar. A gente promete que vai ser bonzinho, que a gente vai andar no eixo, que a gente vai fazer o que o papai pediu, mas chega aqui e faz tudo errado. Aí às vezes uma existência que seria mais prolongada é melhor encurtá-la porque vai só atrapalhar tudo que eu já conquistei. Porque terá aqui na minha frente vários vícios, várias coisas tentadoras que poderão me fazer sucumbir e eu acabo sucumbindo. E se analisarmos que a partir da desencarnação, nosso amado estará totalmente livre do corpo doente ao voltar à parte espiritual, pronto a receber tratamento, prosseguir sua caminhada na vida imortal e se reequilibrar com as leis divinas, e se for o caso, poder aí sim programar uma nova encarnação, e agora sem tantas dores aparentes. Regressou e vai se reprogramar para uma outra existência com menos dores, principalmente aparentes, menos sequelas, menos problemas, vai se reestruturar, vai se reorganizar. Aí ele continua. É uma horrenda desgraça, está chamando a atenção da gente aqui, tá? É uma horrenda desgraça dizeis ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar
abrir o caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita é incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de me preferirdes que a vida efêmera que arrastais na terra? Supões, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Ele nos acorda a verdadeira morada, a verdadeira aventura. É para ela que nós estamos caminhando. Lembra que nos foi prometido o reino dos céus? Mas onde está o nosso coração para atingir o reino dos céus? Revoltado em Deus porque ceifou a vida de um ente querido? Amigos, a morte é um tema que o Espiritismo nos esclarece de maneira lógica e eficiente. E, na verdade, podemos dizer que o Espiritismo, entre aspas, matou a morte, ao nos provar a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que nos antecederam. As cartas psicografadas, as mensagens que tocam de lá para cá. Nós recebemos várias mensagens, falando que estão bem, que continuam a caminhada, que oram por nós, que sentem a nossa boa energia quando oramos por eles. E já sabemos que somos espíritos imortais, ocupando corpos físicos compatíveis com nossas necessidades evolutivas. A Terra pode ser, como eu sempre costumo dizer, para uns uma escola, para outros um hospital e para a maioria uma prisão. Mas não é o nosso lar. É o nosso lar provisório. Estamos aqui cumprindo uma etapa necessária ao nosso aprimoramento espiritual, que é a felicidade maior da vida no corpo físico. E terminando essa etapa de aprendizado, retornaremos ao nosso verdadeiro lar, o mundo espiritual. Essa é a etapa que nós temos que entender. Todo mundo, como eu disse, pode chorar. Todo mundo pode ficar triste. Mas a gente tem que levantar a cabeça e entender que nosso ente querido está voltando ao lar espiritual e está seguindo a caminhada dele agora no plano espiritual. E que ele seja bem recebido, que ele seja bem acolhido, é o nosso desejo. Para que quando nós também formos ao plano espiritual, voltarmos para a nossa morada, a gente encontre com todos eles. E vai ser aquele bate-papo legal. Que todo mundo vai querer saber das novidades. Não é assim? A gente vai se reencontrar e vamos bater um papo. Né? E aqui, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, na lição, esse livro é do Ramiro Gama. Tem várias historinhas sobre a vida de Chico. Aí ele conta aqui, na lição 69, um texto que fala: os mortos estão de pé. Aí vamos ver aqui o que ele diz. Gastão Penalva, escritor de raça, pseudônimo de conhecido e estimado oficial de nossa Marinha de Guerra, há pouco desencarnado pelo Jornal do Brasil, de 4 de outubro de 1939, escreveu com o título A Humberto de Campos, Onde Estiver. Foi o título do texto dele para Humberto de Campos. Uma bela página literária em que, exteriorizando o seu estado de alma, de homem bom e incompreendido, reviveu para o grande colega de arte, agora na espiritualidade, o programa doentio da Terra. Terminou a carta literária pedindo desculpas por haver lhe perturbado o sono e deu-lhe um saudoso até logo. Porque Humberto de Campos já estava desencarnado e ele estava sofrendo muito. E ele resolveu escrever uma carta para o amigo. Pois bem, no
No dia 6 do mesmo ano, Chico, que nada leu e de nada sabia, recebeu as respostas de Humberto de Campos para seu querido amigo Gastão Penal. Tratava-se de uma página linda, toda ela, em que, identificando-se pelo estilo e pela sua cultura variada e segura, o mágico escritor maranhense justificava a doença na terra e lhe oferecia o remédio curador e salvador que nos veio há 2000 anos pelas mãos santas de Jesus. É uma página magistral, como somente ele, Humberto, sabia e sabe escrever. E Chico enviou a Febre para que fosse publicada. E Gastão Penal se surpreendeu com a resposta. Quando a leu toda, chorou de alegria e consolação, tanto mais por identificar seu querido colega morto e ganhar aí a certeza de que a imortalidade é um fato. As duas cartas literárias constavam um magnífico livro, Novas Mensagens. Está lá. Gastão Penal, mais tarde, espalhou a notícia e particularmente contou o caso com minudências ao seu colega João, descrente das verdades espíritas, que logo depois de ouvi-lo disse: "Isso é um sonho, não acredito que os mortos vivam." "Bem," retrucou Gastão, "um dia você terá uma prova, espere e verá." Passou o tempo, ambos estavam doentes, e Gastão, sem que João soubesse, desencarnou. Logo que melhorou e pôde sair, João foi ao Jornal Brasil, do qual era colaborador, para pôr em dia seus escritos. À entrada, veio ao encontro o amigo Gastão, que o abraçava e apertava as mãos. E João despede-se do amigo apreensivo por verificar que ele estava pálido e com as mãos geladas. Entra na redação e exclama: "Imagine, acabo de abraçar o querido Gastão Penalva, que não via há muito tempo, mas verifico que está muito doente, pálido e com as mãos frias." O pessoal da redação se entreolha admirado, e um deles diz: "Não é possível, João, pois ele morreu há 15 dias." "Há 15 dias? Então é verdade, os mortos estão mesmo de pé. Prometeu no Gastão uma prova e veio cumprir sua palavra, graças a Deus." E abaixou a cabeça, de seus olhos rolaram lágrimas. Aí, meus amigos, a gente vê como a gente se despede dos entes queridos e fica esse sentimento: "Ai, eu queria tanto ver, eu queria você." Mas imagina, se esse amigo aqui tivesse tido a notícia da desencarnação, ia ter esse abraço caloroso ou ele ia correr do amigo dele? E continua assim: "Em vez de nos queixarmos, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísta desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concede daquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais e transporte de alegria, mas também as vossas dores desarrosadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus." Então ele fala: "Mães, acalme o coração. Seus filhos estão tão próximos de vocês. A gente só não pode sentir, não pode ver, não pode tocar como antigamente, mas eles estão próximos. Eleve o pensamento a Deus, agradeça a oportunidade e faça uma prece." Em morte prematura existem casos daqueles irmãos que precisam expiar situações de vidas anteriores e precisam vir para uma estadia curta entre nós. São os resgates. Nestes casos, muitas aflições vividas para alguns irmãos são perdidas por eles mesmos, como provas de seu... são pedidas, não são perdidas, são pedidas por eles mesmos como prova do seu melhoramento. E nossos pensamentos devem ser positivos para aqueles que ficam aqui. A saudade sempre é grande. Eu vou voltar sempre a dizer: a saudade fica com a gente.
vai com eles. Mas não há dúvidas, precisamos lembrar da oração, sempre voltada para onde quem regressou. Ele pode estar muito próximo dos nossos pensamentos e sempre nós nos unimos a Ele com esse pensamento. E no livro Vida no Além, de Chico Xavier também, psicografia de Chico Xavier, o jovem William José, desencarnado juntamente com outros 58 jovens num acidente de ônibus escolar que despencou no Rio Turvo, em São José do Rio Preto, em agosto de 1960, sendo considerada a maior tragédia rodoviária do país. Ele fala em uma carta à sua mãe confortando. Ele diz assim: estou presente, rogando à senhora que me ajude com sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo que sucedeu. E quando a senhora começa a pensar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo a asfixia do afogamento. Então a gente vê que quando a gente pensa no ente querido, a gente ficar pensando em tudo que ele vivenciou, ele acaba vivenciando, porque ele está unido a nós nesse pensamento. Então ele pede à mãe que quando lembre dele, lembre das coisas boas, lembre da caminhada, agradeça a oportunidade de conviver com aquele ente querido, pelos tempos que passaram juntos, das gargalhadas que tiveram, para que ele não reviva o seu martírio doloroso da sua desencarnação. E aqui termina esse parágrafo Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele está dando esse alerta para a gente. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que cegam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. E a gente sabe que evidentemente que não vamos cultivar a ideia de tranquilidade e considerar natural alguém muito amado partir prematuramente. Por mais ampla nossa compreensão, sofreremos e choraremos, mas devemos manter a serenidade e confiança em Deus. Com certeza, algo vai acontecer na nossa vida para que a gente continue nessa caminhada. Ou a gente vai ganhar um trabalho que vai precisar mais da nossa dedicação, ou vai aparecer um outro ente querido para que a gente possa cuidar e tomar conta, ou vai aparecer alguém que vai nos colocar no colo e vai nos consolar. E assim, caros irmãos, não existe a separação. O véu entre esse mundo e o mundo espiritual é bem fino. E não esqueçamos que somos espíritos imortais, vou bater sempre nessa tecla, que o que morre é o corpo físico e teremos quantas vidas for preciso, e a morte não é o fim. Não é o fim. É só não ter qualquer dia. Até logo, até breve. Ou demora um pouquinho, tá? Até alguns anos. Mas virá para todos o regresso à parte espiritual. Prematuramente, ou tardiamente, ou do jeito que tiver que ser, da vontade do Pai. E fechando aqui, lembrando André Luiz, ele diz assim: a existência é um ato, o corpo é uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. E a morte, um sopro renovador. Fiquem todos na paz de Deus. Um beijo no coração de cada um. Temos a nossa irmã Cláudia pelo estudo desta manhã. Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que neste momento sejamos envolvidos pelo teu amor, pela tua paz. Que possamos, Senhor, receber da espiritualidade amiga tudo aquilo que precisamos e que viemos buscar nessa casa. Que nosso corpo físico e espiritual seja envolvido e que receba
todo o amparo, tudo aquilo que necessita, Senhor, para seu fortalecimento, que possamos assim continuar nossa caminhada. Te pedimos que envolva todos e que todos aqueles, Senhor, que precisam do seu amor, também sejam envolvidos e amparados. Que possamos ficar com a sua paz, hoje e sempre, que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e até o próximo estudo. Vão na paz, que assim seja.